irmãs, livro de Jó, capítulo 1, verso 21. Livro de Jó, capítulo 1, verso 21. Nós estamos seguindo uma série de mensagens com o tema central: cura interior, uma resposta bíblica. E hoje nós vamos trabalhar uma resposta frente à dor das perdas. Diz assim a palavra de Deus: e disse, é Jó falando, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, todo santo, todo poderoso, todo cheio de graça, eis aqui o teu povo reunido em teu nome, para bendizer, exaltar e glorificar o teu precioso nome, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os heróis da palavra de Deus são grandes exemplos para nós em todas as áreas das nossas vidas. E como nós estamos buscando orientação bíblica para encontrarmos força para superar as nossas dificuldades emocionais. Desde o primeiro domingo que iniciamos essa série de mensagens, a gente tem percebido da palavra de Deus que enquanto estivermos neste mundo, as nossas aflições são realidade. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, efetivamente aprender a conviver e superar. Hoje, na vida de Jó, nós vamos encontrar um grande exemplo, um grande modelo de um homem temente ao Senhor, que viveu a dor da perda, em todos os sentidos que o irmão puder imaginar, e que ele conviveu e superou. No livro de Isaías, capítulo 40, do verso 29 até o 31, nós encontramos a seguinte palavra: Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, caminham e não se perdem as forças, correm e não se cansam, sobem voando como águia. A Bíblia diz com todas as letras que a nossa possibilidade de sairmos vitoriosos deste mundo e das crises deste mundo é mesmo repousando a nossa vida, tranquilizando a nossa vida no Senhor. Amém. Triunfar, meus amados irmãos, triunfar na vida não é ganhar sempre. Triunfar na vida não é ganhar sempre, mas é
se levantar e iniciar um novo começo. É estar disposto a recomeçar quantas vezes forem necessárias. E nós já aprendemos aqui em uma das mensagens que começar de novo não é o mesmo que você estava fazendo. Não foi que nós aprendemos? Então, por isso, quando eu falar isso agora, os irmãos já sabem. É fazer nova. É buscar novo ponto de partida. É iniciar um outro momento na sua história. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 23, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Qual é a lembrança que você tem no seu coração na noite de hoje de uma perda? Ou quais as perdas? Às vezes são muitas, né? Às vezes são muitas. Perdemos a juventude que ela passou, vivida ou não, já foi, né? Podemos perder a saúde, uma pessoa amada, um amigo, um emprego, um salário. E aí o irmão pode ir enumerando no seu coração as inúmeras perdas ao longo da sua história. Mas a vida e a experiência de Jó pode muito nos ajudar a lidar com a dor da perda. Jó, da fartura à escassez. É muito bom a gente lembrar esse momento de Jó para mim entender a trajetória dele, a vida dele e a superação dele. E às vezes a gente diz que Jó é o homem da paciência, mas às vezes eu tenho a impressão de que a gente não tem muita noção do quanto Jó perdeu. E Jó perdeu. Jó perdeu, meus amados irmãos, não só do ponto financeiro. O grande fazendeiro, rico, poderoso, influente, perdeu mais do que dinheiro, infinitamente mais do que dinheiro. Quem conhece a história sabe que Jó é apresentado nas Escrituras como alguém que tinha uma família harmoniosa. Uma família bem ajustada. É o sonho de todos nós, não, fala sério. Quando eu leio a vida de Jó, eu falo: ô Senhor, me ajuda ali. Jó tinha. E de repente chegam as notícias daqui e acolá. Os inimigos entraram na sua casa, mataram seus servos, roubaram o seu gado, destruíram as suas propriedades, confiscaram os seus bens. Os seus filhos, os 10, pelos quais você ora todos os dias e presta sacrifício a Deus por eles, que você os educou, os ensinou e os amou com todas as forças do seu coração, estavam em uma festa, e sacudidos pela força da natureza, morreram todos. E se os irmãos se lembram da história, sabe que foi exatamente aí, foi exatamente neste ponto da notícia em que Jó rasga suas roupas e demonstra toda a sua dor. A maior perda de Jó não foi a sua fortuna, não foi os seus bens,
A maior perda de Jó não foi o seu dinheiro, o seu salário, o seu emprego, as suas propriedades. A maior perda de Jó foi a sua família. Não bastando a morte dos filhos, a sua esposa desistiu dele. Não é? E de repente Jó está sem família, está sem dinheiro, está sem casa, está sem carro, está sem influência. De um momento para o outro, Jó se vê em profunda desgraça. Jó experimentou a perda. Todas elas que você puder enumerar. Todas elas. E é por essa razão que eu busquei nele exemplo para a minha vida pessoal, para hoje dividir com os irmãos, para hoje repartir com os irmãos esse momento tão dramático da vida de Jó e o quanto ele foi poderoso no Senhor para viver e superar. Jó declarou: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Eu acho essa expressão de Jó extraordinária. Temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal? Todos aqui que conhecem o livro de Jó, conhecem a história de Jó, sabem que Satanás entrou na vida de Jó e destruiu tudo que pôde. Os irmãos sabem isso. Mas Jó tinha como centro, sustento da sua vida Deus. Para Jó, tudo era Deus. Eu acho isso extraordinário. Em nenhum momento Jó atribuiu a sua dor, o seu sofrimento a uma desventura do inferno. Porque Deus era o centro da sua existência. No capítulo 29 de Jó, ele chega no instante em que ele declara a dor do seu pesar. E é aqui que eu vou desvendando esse homem. Eu vou descobrindo esse homem extraordinário. Olha só o que Jó diz aqui. Tenho saudades do que se foi, saudade dos meses que se passaram, saudade dos dias em que Deus cuidava de mim, quando sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, eu caminhava em meio às trevas com a sua luz. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, mas agora eles zombam de mim. Pesar, meu irmão, deixa eu explicar para você o que é pesar. Pesar é o peso que a gente carrega na mente e no coração. O peso do que foi e que não é. É o apego ao que é impermanente, como as emoções. É acalentar a dor do que foi perdido. Isso é peso, isso é pesar. Acalentar a dor do que foi perdido. O que é pesar, pastor? Pesar é você carregar o peso do que perdeu.
é acalentar no seu coração a dor do que se foi. E isso é terrível, porque se junta a isso o peso da culpa. Você começa a se culpar. Ah, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se não tivesse acontecido assim ou assado, quem sabe, talvez, não é? E você começa a se culpar. E o peso da saudade do que se foi, mas a culpa do que você acha que poderia ter feito, lhe causa remorso. É um peso terrível, que você carrega dia e noite, todo o tempo, em todas as circunstâncias. Isto gera medo. Medo de continuar a viver, porque isso pode se repetir, pode voltar a acontecer. E você então fica paralisado diante da realidade do dia a dia, enfraquecido, angustiado e frustrado, impotente diante da vida. É a incapacidade de se conformar com a realidade da situação. É reviver a dor com a mesma intensidade de quando aconteceu. Mais do que a consciência, a sua alma ficou presa no passado, no momento do evento doloroso e traumático, como uma espécie de ferida aberta que não se fecha. Pesar, preso ao pesar, ao peso do que se foi. Me lembrei de um poema de Carlos Drummond de Andrade para me ajudar aqui. Quando Carlos Drummond de Andrade, um poema maravilhoso, ele diz: a dor, preste atenção aqui, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Irmãos, amados, viver dói. Viver dói. Mas eu não preciso optar em viver sofrendo. Eis a diferença. Eis a diferença. Quando Jó diz assim: recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal. O que Jó está me ensinando? Ele está me ensinando que eu preciso me desconectar do que se perdeu. Eu não posso ficar aprisionado ao que já não é, ao que já se foi, ao que já não faz parte da minha história e da minha vida. Desconectar da perda, seguir adiante, ir avante. Quando a gente insiste, persiste em não desapegar do que já foi, da dor sofrida, a gente a faz acontecer de novo, continuamente, como uma repetição no nosso sentimento, toda hora, todo instante. Se libertar, portanto, do sentimento de peso, de pesar, não é, meus amados irmãos, esquecer,
mas é uma decisão de seguir em frente. Eu acho que Jó aprendeu isso. Não é esquecer, mas é uma decisão que tomamos de seguir em frente, porque a vida continua, ela não vai parar. Olha, ainda nessa série de mensagens, nós vamos trabalhar quando o profeta foi à casa do oleiro. Mas hoje eu quero lembrar um pouquinho só daquela passagem tão maravilhosa, quando Deus levou o profeta à casa do oleiro. Estão lembrados? E quando ele ali chegou, ele encontrou o oleiro trabalhando o barro. Quem é o oleiro? É Deus. Quem é o barro? Somos nós. Mas e a roda? A roda é a vida. E quem faz a roda rodar? O oleiro, que é Deus. O barro está sobre a roda. Deus está trabalhando o barro. Mas os irmãos se lembram da passagem bíblica? Em dado momento o barro cai. E sabe o que me chamou a atenção ali naquele momento? É que o barro caiu. Mas, irmão Gildo, Deus não parou a roda. Pode ler o texto. Deus não parou a roda. Ele pegou o barro e pôs novamente na roda. Você está na roda da vida, querido. E a vida é dinâmica. Ela segue o seu curso. Ela vai adiante. Segue para frente. Vai para frente. Porque a vida não vai te esperar em alguma esquina qualquer. A maneira de sair do pesar é deixá-lo seguir o seu curso, seguir o seu rumo, e não ficar tentando evitá-lo. Deixar a dor seguir o seu curso natural é escolher um novo ponto de partida e caminhar no olhar da fé, em pé, ainda que aos pés da cruz. Sair do pesar, sair do peso, da pena de si mesmo, da compaixão de si mesmo, é você tomar a decisão de iniciar um novo ponto, uma nova história na sua vida, de pé, ainda que seja ao pé da cruz de Jesus. Não tem outra possibilidade. Se recebemos o bem da mão de Deus, por que não deveremos também receber o mal? Jó 2,10. Isso significa dizer que se recebemos com alegria os bens, a bênção temporal da mão de Deus, por que não deveríamos também receber com alegria ainda maior os males transitórios que nos alcançam alegrias eternas? Irmãos, olha, o que Jó está dizendo para mim é o seguinte: aqui nesta vida, preste atenção, aqui nesta vida, tanto as alegrias quanto as tristezas passam. É isso que é questão. É tudo transitório, não é permanente. Nem a alegria, nem a tristeza. Tudo aqui é transitório. E aí, ele está mostrando para mim que tudo aqui tem um propósito, que está fora deste momento aqui, está na transcendência, está no inexplicável, está no desconhecido.
do coração de Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, a maneira de Jó superar as perdas é maravilhosa. Precisamos aprender então a olhar para as perdas com ousadia e fé. Ao invés de você olhar para as perdas com pesar, olhe para elas com ousadia e fé. Jó não negou a realidade. Em nenhum momento ele negou a realidade. Mas em nenhum momento Jó ficou ali lamentando a dor. Embora em nenhum momento também ele não sublimou a dor. Mas ele a enfrentou. É como um carnegão na ferida. Os irmãos sabem. A ferida só sabe completamente depois de tirar o carnegão. Não dá para vocês fugir disso. Quando a gente se casou, eu e Lindinha, claro, o dedo dela inchou e foi inchando. O médico receitou Bezetacil. E aí era a dor do dedo e a dor da injeção. Até o dia que nós chegamos na Santa Casa, e o médico disse: olha, vai doer. A gente disse: mas? Porque eu vou espremer, eu vou cortar. Eu tenho uma impressão que a anestesia não vai pegar bem. Oh, dia maravilhoso foi o dia daquela dor na Santa Casa, que eu voltamos para casa e ela dormiu o sono dos anos. Sabe, irmãos, a gente precisa enfrentar a nossa dor, espremê-la até ela sair e seguir adiante com fé, com coragem, com determinação. Eu preciso compreender, como Jó compreendeu, que nós somos mais do que aquilo que perdemos. Nós somos mais do que aquilo que perdemos. Porque aquilo já foi vivido e nós temos uma vida pela frente. Nós temos uma caminhada pela frente. Nossa vida, meus amados irmãos, é maior do que a perda. Você já parou para pensar nisso? Você perdeu o emprego, vai aparecer outro. Não sei quando, mas vai aparecer. Porque é assim. Tem sempre um dia depois do outro. Tem sempre um dia depois do outro. Você é maior do que a sua perda. Você é mais importante do que a sua perda. Outra coisa que eu quero te dizer: cuidado com os amigos. Os amigos de Jó, por mais amáveis que eles fossem, e eu não quero dizer aqui que eles não eram amigos, eles só não conseguiram atingir a profundidade da dor de Jó. E quem lê a história sabe que eles ficaram ali criando sempre um problema para Jó. Ah, Jó, mas assim, aquilo, não é? Mas é porque eles não conheciam a profundidade da dor. E tem amigo que é assim: você vai contar a sua dor para ele, ele diz: mas você também, não é? Mas aí, não. Ele aumenta a sua perda. Cuidado com os seus amigos. A dor é sua. Fale com Deus. Esse é o seu amigo real. Ele vai entender a profundidade da sua dor. Ele vai te colocar no colo. Vai fortalecer o teu ânimo e a tua coragem. Seja mais indulgente
tolerante com suas fraquezas. Seja mais tolerante consigo mesmo. Não se ache mais forte, mais poderoso, nem maior, como se aquilo não pudesse acontecer com você. A gente sempre tem a impressão de que poderia ter acontecido com fulano, com Beltrano, com Cicrano. Aconteceu comigo? Aconteceu. Então seja mais tolerante consigo mesmo. Às vezes a gente perde, irmãos. Às vezes não dá certo. Às vezes não é para dar certo. Eu deixei muitos amigos lá em Feira de Santana, e um deles, o irmão Renato, que talvez esteja assistindo ou vai assistir, ele diz que assiste todos os cultos. O irmão Renato é um grande amigo, e é um grande empresário lá em Feira de Santana. E ele conta uma experiência maravilhosa. Ele disse o seguinte, que certa vez ele fez um péssimo negócio. Alguém estava vendendo para ele alguma coisa muito barata, e ele é comerciante. Ele falou, ficou empolgado com o preço. Ele falou, não, eu vou comprar. Era uma grande compra. Então ele foi ao banco logo cedo para fazer o pagamento. Por alguma razão não conseguia fazer o pagamento. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou 4 vezes. Aí ele voltou em casa, voltou, conversou com a esposa, e eu vou perder o negócio. Ele voltou ao banco, ligou para o gerente, e o gerente falou, olha, senhor Renato, deixa para amanhã, senhor Renato. Nós não estamos conseguindo resolver isso. Não, nós vamos resolver agora. E o fato é que ele tanto insistiu, passou um dia insistindo, que finalmente pagou. E no dia seguinte descobriu que era um golpe. Perdeu muito dinheiro. Aí ele disse assim, sabe, pastor, na hora eu fiquei muito chateado. Mas depois eu disse assim, Deus me dá mais. Apesar de que ele falou assim, apesar de que Deus tentou me avisar de todo jeito, né, pastor? O senhor imagina que eu tentei fazer o pagamento o dia inteiro. E eu fui teimoso até que eu paguei. Mas Deus tentou me lembrar. Irmão, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Errar faz parte. Errar faz parte da vida humana. Errar faz parte da nossa caminhada. Achar que a gente só vai ser feliz daquele jeito não é bom. Tem outras possibilidades, outras portas, outros caminhos. Deus tem outra história para a sua vida. Deus tem outra história para a sua vida. Esses dias eu falei para o irmão Gildo que Deus tem sempre um fim para nós infinitamente melhor do que o começo. Deus tem um fim para nós infinitamente melhor do que o começo. Não é o ponto de menor importância, mas eu deixei por último, para dar a ele todo o destaque possível. Coloque Deus no centro da sua história e da sua vida. Foi o que Jó fez. De tudo que Jó fez para superar as perdas, o mais importante na sua caminhada foi colocar Deus no centro da sua história.
o versículo oficial da minha vida, do meu ministério, da minha caminhada, está no livro de Jó. Eu fui ordenado muito jovem na primeira igreja batista de Belo Horizonte. De lá para cá, já acertei, já errei muitas vezes. Já passei bons e maus momentos. Como os irmãos, não é verdade? Mas em todo o tempo, eu recito no meu coração: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre a minha caminhada. Este verso é o verso de Jó. É ele que diz que no meio de todas as perdas da sua vida, ele tinha um Redentor com poder, com autoridade, o suficiente para lhe restituir. Satanás não era o centro da sua vida, Satanás não fazia parte da sua história. Se ele entrou lá, entrou de atrevido, mas Deus é o Senhor de Jó. Deus é o Senhor da sua vida, da vida desta igreja, das nossas vidas, e é Ele, não outro, que nos conduz em triunfo, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Triunfar não é ganhar sempre, mas é ter a coragem, a disposição de começar um ponto novo, um momento novo, uma história nova. Ah, meus queridos e meus amados irmãos, eu sei que muitas vezes vocês estudam o livro de Jó com a ideia de a história do sofredor, não é assim? Pois eu quero que os irmãos entendam que o livro de Jó não fala de sofrimento, não. O livro de Jó não fala de sofrimento. O livro de Jó fala da soberania de Deus, da providência de Deus, da graça de Deus e da fidelidade de Deus pelos teus filhos e filhas. Esta é a história de Jó, que nos apresenta e nos revela um Deus que cuida de cada um de nós e que é soberano sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Vamos aprender com Jó a superar as nossas perdas, para que seja verdadeira a palavra de Deus na nossa vida, quando Ele diz que as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, a cada dia, a cada instante. Vamos sair daqui hoje deixando um peso do que perdemos no passado, para sairmos daqui leves, abraçados, acariciados, sustentados e fortalecidos por Jesus, para começar de um novo ponto, de um novo momento. Vamos aprender a sentir saudade do céu e menos saudade das coisas que já se foram. O céu está na nossa frente. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Derrame graça sobre nós. E para a gente terminar esta noite de culto alegre, feliz, aquecidos pelo Espírito Santo de Deus,
e também pelo caldo que está nos esperando lá fora, porque hoje tem caldo, nesta noite de BH tão fria, para que a gente possa agradecer a Deus o aniversário do irmão Eleir, que amanhã completa 18 anos, né, meu irmão? Ele ficou feliz, olha lá, e mandava, deu até essa sarinha. Deus nos abençoe com a sua graça e com a sua misericórdia. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, com a tua igreja, com o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.